Convido vocês a ler comigo, livro de Gálatas, capítulo de número 5 do livro de Gálatas. Nós vamos à palavra de Deus e já vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu convido você que está aí no seu lar, na sua casa, a ler comigo agora a poderosa, a genuína, a palavra de Deus. E diz assim, livro de Gálatas, se você já encontrou, por favor, diz assim a palavra de Deus: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Palavra de Deus. Maravilhoso Santo Pai, nós entregamos agora ao cuidado do Teu Espírito Santo, aquele que fala, aquele que prepara os corações como boa terra para ser semeada. Pai, o Teu Espírito Santo que convence, que transforma e que liberta. Ó Deus, na Tua palavra colocamos a nossa esperança, a nossa confiança, e queremos, ó Pai, viver do Seu poder através da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. E você que está aí no seu lar, sentiu de glorificar a Deus, sentiu de levantar as tuas mãos e dar um glória bem alto, fique à vontade. Nós estamos cultuando a Deus para isso. Este é um culto, e o culto não pode faltar esta palavra, a palavra que nos santifica, segundo diz a Bíblia, no livro de São João, capítulo de número 17. Se você conhece as Escrituras, você vai notar que escrito está: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando o escritor aos Gálatas, Paulo está estabelecendo para todo aquele povo, para toda aquela igreja que estava sendo atacada, terrivelmente influenciada, e a Bíblia diz que não era só uma mera influência, mas sim irmãos que ainda não tinham passado pelo processo completo de uma genuína transformação em Cristo Jesus, e queriam persuadir os irmãos a voltar ao judaísmo, às tradições, a voltar àquilo que eles tinham como princípio divino, e não deixava de ser, para viver a sua comunhão com Deus, mas sem Cristo. Então Paulo traz uma exortação dizendo: se vocês querem viver a completa liberdade de Deus, na qual Ele nos deu em Cristo Jesus, vocês precisam estar firmes e não se mover de nenhum lado, não se deixar influenciar, ainda mais neste tempo de agora, que a verdade do Evangelho está sendo bombardeado de dentro para fora e de fora para dentro. Você pode notar que em todo lugar aonde você vai, as pessoas não obedecem à verdade, mas querem pela verdade uma resposta. As pessoas não servem a Deus em interesse de comunhão de coração, mas quando alguma coisa acontece, você nota que a humanidade levanta os seus olhos aos céus e perguntam a Deus: Deus, por quê? Nós queremos saber o porquê. O porquê estamos vivendo isso, o porquê estamos passando por isso, e o porquê nos sobreveio este mal. Então é uma atitude mais do que natural, do homem natural, querer cobrar a Deus somente nos momentos em que lhe parece, e não ter a sua vida para Deus, e não guardar usando a sua vida para adorar a Deus, e não estar firme no Evangelho de Deus, porque para você usufruir de tudo que o Evangelho tem para você viver tudo que a promessa de Deus diz respeito a nós, a vós e a todos aqueles quanto o Senhor chamou, é necessário você entender que nós precisamos estar firmes. Mas firmes em quê, pastor? Firmes nas nossas tradições? Não, era a tradição daquele povo que estava levando a eles de novo ao velho rudimento.
deixando a graça, abandonando a graça para ir à lei, deixando o salvífico evangelho de Cristo para se apegar de novo àquilo que havia sido dado a eles pelos pais, pelos costumes e pelas tradições. Firmes em quê? Se você quer vencer o bombardeio desta última hora, porque queira você reconhecer ou não, em meio a toda esta situação, estas chagas e mazelas, estas feridas que agora mais do que nunca está exposta na vida dos moradores da terra, todos cobram da igreja uma posição, todos cobram da igreja uma solução, todos cobram da igreja uma atitude, mesmo não estando na igreja, mesmo não servindo a Deus naquela comunhão, naquela congregação, eles cobram daquela congregação ou daquela comunhão uma resposta. Mas quando você está firme na palavra de Deus, a primeira coisa que acontece, você passa a viver uma vida de verdade e não de meias verdade. E quando Deus te dá o direito de você não somente conhecer a verdade do evangelho, mas estar firme, a Bíblia diz no livro de São Mateus que para todas as casas virá ventos, tribulações, tempestades que vão chegar, mas a Bíblia nos revela que a casa que foi edificada na rocha, ou seja, na palavra, soprou-se os ventos, correram-se os rios, deram contra aquela casa, mas a Bíblia diz que esta casa não caiu. Mas não caiu por quê? Porque ela estava firme. Repita comigo, você que está em casa, firme. Esta casa estava firme. Firme no quê? Na rocha que é Cristo, absoluta verdade. Estava firme em Cristo. Então é claro que toda ilusão, todo trabalhar, o atuar do inimigo sempre será para desequilibrar a sua confiança em Deus, a sua firmeza em Deus. Agora, se você está em Cristo, se você está em Deus, mantenha-se firme. Estai depois firmes nesta palavra que te libertou. Quem te libertou? Foi o teu conceito, foi as tuas vontades, foi o teu coração. Quem te tirou daquela vida de pecado, de mentira, de roubo, de violência, de engano, de prostituição? Foi a verdade de Deus que te tirou, foi o despertador da palavra que te levantou. Então é nesta palavra que você tem que estar firme, é nesta palavra que você deve se agarrar, é desta palavra, labai decanta labastéria, porque ela é o nosso escudo e broquel, disse o salmista no Salmo 91, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados, disse Paulo no livro de Efésios capítulo 6. É nesta palavra e com esta palavra que nós vamos ter uma excelente colheita na hora de nossa semeadura. É através desta palavra, estando firme nesta palavra, que o Senhor não deixará vacilar os nossos pés. É nesta palavra, esteja firme nesta palavra, porque é ela que te liberta. A Bíblia diz no livro de São João, capítulo de número 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma vez sendo transformado pela verdade, com a palavra da verdade, como você vai se submeter de novo a uma prisão, a um jugo, se você já experimentou a salvação? Você quer estar firme nesta liberdade, nesta comunhão? Porque Deus nos chamou para esta liberdade. Liberdade de culto, liberdade de adoração, liberdade de glorificação. O Senhor não te chamou quando Ele levantou o seu povo, que estava nomeado como a igreja que caminhava com Moisés desde o Egito até o deserto. Deus não levantou um povo debilitado, Deus não levantou um povo que estava desanimado, mas Deus deu uma promessa, uma palavra. A Bíblia diz que ainda que todo Israel questionou os métodos de Deus, os projetos de Deus, a Bíblia
Bíblia diz que Caleb e Josué se levantou e glorificou ao Senhor e disse: vamos crer na palavra de poder, porque assim como Deus falou, assim se fará. Se Ele disse que a terra vai ser nossa, nós vamos habitar. Se Ele disse que nós vamos adentrar este manancial, ele é nosso por herança, porque quem está nos dando não são os homens que habitam na terra, é o Deus que criou os céus e a terra. Nós vamos pela palavra. Então, se nós queremos estar e desfrutar desta liberdade, não adianta você ficar lutando todos os dias, batalhando a mesma guerra, para que não seja preso pelo medo. Pastor, eu estou numa guerra, eu estou aqui batalhando contra o pecado, contra as obras do diabo, eu não sei como proceder, porque vai chegar um momento que eu vou perder as minhas forças. E aí, pastor, como eu vou continuar? Eu digo para você: estai, pois, firmes nesta palavra. Ela te libertou, ela te transformou, e esta palavra é suficiente para te alimentar, seja em meio à pandemia, seja em meio à guerra, seja em meio à imposição ou à oposição, seja o que for que queira vir contra você, tens tu o direito de permanecer firme nesta palavra. Agora, quando nós estabelecemos a nossa firmeza nas nossas capacidades, em nossos feitos e proezas, quando nós estabelecemos a nossa firmeza naquilo que temos, naquilo que conquistamos, ou até naquelas vidas que são propostas para nós, nós estamos correndo risco de se deixar prender. E se você foi livre, e eu estou falando de uma libertação espiritual, corpo, alma e mente, então você não tem que temer o que possa te fazer o homem. Você não tem mais que temer o que possa te fazer o inimigo. Você é livre para viver não segundo o seu prazer, não segundo a sua vontade. E é aqui que muitos decaem da sua firmeza espiritual. Pessoas que estavam firmes com Deus, firmes na oração, firmes na devoção, firmes na comunhão do corpo de Cristo com a igreja, estavam firmes. Porém, eles começaram a vacilar, e ao invés de alimentar a sua mente, o seu coração, a sua alma com a revelação da palavra de Deus, eles começaram a ouvir vozes, a ouvir ventos de doutrinas, porque a Bíblia diz que o mundo seria invadido por tempestades doutrinárias. A Bíblia diz que nos últimos dias soprariam vozes que viriam das profundidades, livro de Apocalipse, para falar e operar até prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que o mundo seria assolado e açoitado por conselhos daqueles que dizem ser, mas não levando em sua própria vida as marcas de Cristo para o representar. E muitas pessoas se deixam levar e se decaem desta comunhão, que é o direito de viver uma vida isenta de acusação. Porque a melhor dádiva que Deus nos concedeu, segundo o seu poder libertador, foi a liberdade de ter uma consciência limpa, uma consciência não só tranquila, mas debaixo da paz. Quando Paulo falava, dizendo: porque dou testemunho da minha própria consciência, ele estava deixando claro para todos aqueles que o ouviam, não para que pudesse validar o evangelho que ele pregava. O evangelho que Paulo pregava era a verdade, é a verdade, e Deus cooperava com ele com sinais, prodígios, maravilhas, libertando oprimidos, fazendo paralíticos andar, dando visões aos cegos. Mas porque Paulo sempre colocava a sua consciência, porque ele sabia que podia contar diante do tribunal da sua consciência, ninguém lhe podia acusar. Quando Paulo se levanta no livro de Gálatas, capítulo de número 5 e 6, ele diz: ninguém me incomode ou me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele estava dizendo:
dizendo: eu estou preso. A liberdade que eu vivo agora de anunciar, a liberdade que eu tenho de adentrar a eternidade com Deus, me custou uma vida de renúncia plena e completa em Cristo Jesus. Então que ninguém me inquiete, porque eu trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Consciência. Consciência liberta. O maravilhoso quando você está no Evangelho e o Evangelho está em você. O maravilhoso quando você vive o Evangelho e o Evangelho é a tua vida. A palavra é a tua vida. Que maravilhoso quando você pode chegar em sua casa e deitar e ainda orar dizendo: Senhor, se hoje tocar as trombetas eternas, eu não quero ficar, eu quero ser transformado e transladado em um corpo de glória para me encontrar com o Senhor, porque eu tenho plena convicção da minha salvação segundo o teu Evangelho. Sabe o que é isso? Confiança. Confiança. É isso que o diabo dia e noite quer roubar de nós. A certeza de salvação. A certeza de que você foi tirado daquele mar, daquele Egito de submundo de pecado, para servir a Deus em novidade de vida. Então, não se deixe levar pelas suas emoções, não se deixe levar pelas vozes que mais do que direito têm elas de falar, e nós temos o direito de ouvir tudo. Tanto os homens como o mundo, como o diabo têm o direito de falar, e nós temos o direito de ouvir. Mas o nosso dever, a Bíblia diz que é ouvir tudo, mas reter somente o bem. Se o diabo tem falado que você vai ser derrotado, se o diabo tem falado que você não é o mesmo cristão, se Satanás tem balbuciado na sua mente que você está arriscado do livro eterno de Deus, repreenda a Satanás e diga: eu estou firme na liberdade com que Cristo me libertou. E ainda que você queira que eu me meta debaixo do jugo da escravidão, eu não farei, porque eu permanecerei firme. Se você quer permanecer firme, você tem que permanecer na palavra. Segundo, se eu quero permanecer firme em Cristo e não vacilar, eu tenho que entender que esta palavra, ela me dará maturidade. Eu tenho que falar com maturidade, eu tenho que agir com maturidade, eu tenho que, antes de ser, fazer ou falar, eu tenho que, com a maturidade que Deus me dá, de antemão me preparar, porque eu serei inteiramente responsável, porque o que eu falar poderá me libertar ou me aprisionar. O que você pronuncia pode te ajudar ou te prejudicar. O que você vive, o padrão de vida que você escolheu para viver, pode te trazer tremendo contentamento, ou também pode trazer para você tremendo desgosto nos últimos dias. Então, de quem é a decisão? Minha. Se eu estou firme, eu procuro o caminho da palavra. Se eu estou na palavra, eu tenho a obrigação de atuar com maturidade. Eu já não posso mais pensar como uma criança, eu já não posso mais ser como um menino. A Bíblia diz em livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20: irmãos, não sejais mais como os meninos. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede meninos ou como crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. O que Paulo está querendo dizer agora, para você não se deixar prender, não se deixar levar, para você não ser arrastado por todos os ventos de tempestades que têm soprado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus planos e projetos. Você vai ter que ser uma pessoa madura. O que difere uma criança de um homem
não é a estatura do corpo. O que difere uma criança de um adulto não é somente o crescimento, é muito mais do que isso. O aspecto da sua espiritualidade. Você começa a notar que aquele que já está crescido, ele sabe atuar com mais precisão. A Bíblia diz que nós temos a condição de discernir entre o bem e o mal. Se tem alguém procedendo mal, falando mal, você vai entender dizer: isto é mal. Você vai saber a diferença entre o certo e o errado. A Bíblia diz que o amadurecimento pesa sobre nós esta responsabilidade. Livro de Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 14. Nós vamos saber. Agora vai haver em nós uma maturidade. Se você começar a negligenciar esta maturidade e se deixar levar, como disse muitos, pastor, nós temos que alimentar a criança interior que há dentro de nós. Porque todo homem é uma criança, pastor. Entendo? No sentido físico ou literal da palavra, entendo. E é até aceitável. Agora, o que você não pode fazer é tratar a sua salvação como uma criança. O que você não pode fazer é tratar o seu futuro como um imaturo. O que nós não podemos fazer é tratar a atual situação, a condição em que o mundo está, como se nós fôssemos Alice no país das maravilhas e se negar às verdades que estamos vendo. E começar a dizer: pastor, eu não sou responsável, eu não estou vivendo isso, a praga e o mal não chegou até a minha casa, a morte está em hora extra do lado de lá, portanto esqueceu de mim. Isso seria uma infantilidade espiritual da nossa parte, porque todas as pessoas que estão firmes na liberdade com que Cristo os libertou, eles estão na palavra, perseveram na palavra, e eles dão a conhecer através da sua maturidade, do seu viver, das suas escolhas e das suas opções. Se você não quer se deixar prender pelo ódio, se você não quer se deixar levar pelos males que estão aí à porta da tua casa, como disse Deus a Caim, aí está. O mal está nas portas do seu coração. E se você não tomar a decisão, Caim, de o resistir, o teu desejo será para ele. Você não vai conseguir vencer o pecado. Você não vai conseguir vencer o medo. Você não vai conseguir vencer a angústia. Você não vai ter equilíbrio, maturidade. E o que faz Caim? A Bíblia diz que exatamente o que Deus falou, lhe atropelou como se fosse um trem. Deus disse para ele exatamente o que poderia acontecer, e aconteceu. Porque não porque Deus não o queria livrar. Desde o momento que Deus visitou a Caim, ele visitou-o para perdoar. Deus não queria Caim ao longe. Tanto é que a Bíblia diz que ele foi habitar ao norte do jardim, depois que ele cometeu aquele terrível ato contra Abel, seu irmão, o matando. Mas preste atenção, o Senhor o visita com misericórdia para a salvação, para dar a ele uma oportunidade, mas faltou nele maturidade. Ele atuou como uma criança pirracenta, como uma criança. E nós estamos vendo as pessoas fazendo o mesmo nos dias de hoje, se encolerizando contra Deus. Cadê Deus, pastor? Se Deus existe, porque as pessoas estão morrendo? Se Deus existe, porque o mundo está agoniando? Se Deus existe, porque as pessoas estão agora se retalhando, pastor? E não há de Deus uma resposta. Se você vai na Bíblia, na verdade de Deus, você vai encontrar que tudo aquilo que nós estamos colhendo hoje foi plantação de ontem. Deus continua sendo Deus, Deus continua no controle, Deus continua livrando, Deus continua guardando, e Deus continua sendo Deus no seu trono. Agora, se nós não entendermos esta verdade, vai parecer que você está em um conflito onde você não vai encontrar a porta. Mas
Jamais pode você ou eu aceitar o voltar. Retroceder, nunca. Como já dizia célebre doutor Martin Luther King, você não pode correr, ande. Você não pode andar, então vá cocheando. Mas eu não posso nem cocheando, pastor, vá se arrastando. Mas não, nem 1 milímetro, nem 1 centímetro, não retroceda na sua fé. Não retroceda no que você prometeu a Deus em viver na sua presença. Porque se nós quisermos continuar livres em Cristo Jesus, nós temos que aprender a andar em amor. Se você não quer ser preso pelo ódio, se você não quer ser preso pela ira, pela revolta, e até a revolta contra o próprio Deus, porque quando Deus começa a mover a terra, a tremer os céus e dar sinais, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que os homens mordem a língua e eles blasfemam contra Deus. Se você não quer se deixar prender por nada disso, por nenhum destes sentimentos, ande em amor. Porque nisso conhecemos o amor com que Cristo nos ama. Ele nos deu a sua vida. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Livro de João, 1 João capítulo 3, 16. Epístola Universal de São João, capítulo 3, versículo 16. Você não quer ser preso? Você não quer voltar à escravidão? Então, tome uma decisão hoje. Eu preciso andar em amor. Até aqueles que andam buscando ocasião contra você, buscando uma falha de que possam se agarrar para te acusar, só há um jeito de você se livrar. É você estar em amor para com Ele. Assim como Cristo te amou, a prova que Ele nos deu do seu amor é que Ele se entregou sendo santo para morrer e perecer por todos os pecadores. E assim como Ele andou, devemos nós andar. Assim como Ele sentiu, disse o escritor de Colossenses, que devemos nós também sentir. E que haja em vós todos os sentimentos que houve em Cristo Jesus. Se estes sentimentos de Cristo e de todos os sentimentos, não há um que possa nos aperfeiçoar mais do que o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, diz a Bíblia no livro de Colossenses 3. A palavra de Deus é ela que nos orienta, e é ela que nos diz que não há uma outra forma de alcançar os céus a não ser em amor. Não se deixe prender pela ira, não se deixe vencer pelo ódio, não se deixe levar por todos estes ventos que querem te aprisionar. Ande em amor. Pastor, mas se eu andar em amor, qual é a prova que eu tenho que eu vencerei o ódio, a ira maligna, as setas inimigas e tudo aquilo que já foi preparado para me destruir? Ora, assim como Cristo em amor deixou o seu trono de glória para nos resgatar e foi fortalecido e renovado em amor até consumar a sua obra, e a obra de morte e a obra de cruz, assim nós, estando em amor para com o nosso semelhante e para com Cristo Jesus, o Salvador, nós também permaneceremos firmes. Não se deixe decair do amor, porque se isso acontecer, nós vamos nos enfraquecer. E se você quer se fortalecer no Senhor, a Bíblia diz que Ele nos deu este direito. Livro de Efésios capítulo 6, versículo 10. E quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como vamos nos fortalecer em Cristo? E como vamos nos fortalecer na liberdade que Ele nos deu? Se aprofundando, desejando mais de Deus, estando mais inclinado para as coisas de Deus
do que as nossas coisas, inclinando-se mais para as vontades de Deus do que para as nossas vontades. E quando nós o fazemos, então nós recebemos do próprio Cristo a vida. Agora, se não há em nós este desejo de renovo, este desejo maravilhoso de fortalecimento dos céus, a Bíblia nos afirma que passo a passo nós seremos enfraquecidos. E é isto que o maligno ele tem projetado. Continue de pé, continue lutando, continue desejando fortalecimento, tem renovo de Deus. A cada mensagem tem uma palavra revelada para a sua vida. Jesus não te abandonou, Ele não te levantou para você voltar a cair, Ele não tirou do pecado para que você seja aprisionado por Ele de novo, Ele não tirou do mundo para que você volte debaixo da escravidão e o domínio do mundo. Não. Ele te deu a opção e você pode escolher. Se você escolher a santificação, então você está cumprindo com o quesito da palavra de Deus. Diga glórias. E agora eu quero encerrar. Se nós queremos habilitar a nossa vida, firmar os nossos pés e fortalecer o nosso encontro com o Senhor no seu reino de glória e de poder, não basta apenas nós queremos ter uma vida na palavra, ser maduros, não basta apenas focar o amor, não basta apenas desejar poder e começar a viver isso como se fosse o nosso principal alvo. Se nós queremos a obra completa de Deus em nós, a entrega, ela deve acontecer todos os dias, para que a obra de santificação de Deus, por meio de Cristo, possa nos socorrer